Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. Marcos, capítulo 1, verso 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Vamos orar? Senhor Deus amado, louvado Senhor seja o teu nome por tudo, ó Senhor, que já tivemos neste momento de solene convocação, momento de culto a Ti, ó Deus. E agora, ó Senhor, que chegamos a este momento onde a Tua palavra, Deus, será proclamada. Pedimos, ó Deus, que pela Tua infinita graça e misericórdia, Tu, ó Senhor, escondas o mensageiro por trás da mensagem. Que Tua palavra, Tua voz chegue aos corações e traga à memória do Teu povo verdades solenes que estão aqui inseridas neste texto que acabamos de ler. Mas também, ó Senhor, chama pecadores ao arrependimento. Te pedimos, ó Deus, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitos romances e filmes ambientados na Idade Média seguem uma trama semelhante. Um governante injusto ocupa o poder, oprime os mais fracos, e este governante parece imbatível. Mas depois de muitas dificuldades, o rei legítimo retorna e o usurpador, então, é derrotado, e a ordem é restaurada para o bem do povo. Um exemplo clássico é aquela obra chamada Ivanhoe, de Sir Walter Scott. Na história, Ricardo, o rei Ricardo, coração de leão, encontra-se afastado do seu reino, enquanto o seu irmão, João sem terra, procura consolidar uma autoridade legítima, quando na verdade era uma autoridade ilegítima. A narrativa acompanha os esforços daqueles que permanecem leais ao verdadeiro rei e fica então ansiando pelo dia em que este rei iria retornar. Não é difícil entender por que histórias assim atravessam gerações. Todas as histórias são, em certo sentido, um eco distante de uma realidade muito maior. A Bíblia revela o conflito entre dois reinos e a chegada do rei que veio então para reivindicar aquilo que lhe pertence por direito. No entanto, quando esse rei finalmente entra em cena, ele subverte tudo aquilo que as histórias humanas nos ensinaram a esperar. Pois o verdadeiro rei não retorna ao trono empunhando uma espada, como na história de Ivanhoe. Ele o faz carregando uma cruz. Não destrói o usurpador pela força das armas, mas vencendo o pecado, a morte e o diabo por meio do seu sofrimento. Sua vitória é real e decisiva, mas a plena restauração ainda não veio. O rei chegou
Irrompeu-se na história, contudo, esperamos um dia em que ele virá em glória para consumir aquilo que ele inaugurou. É por isso que esta não é apenas uma história que devemos conhecer, porque é uma história que todos nós participamos. Vemos exatamente entre esses dois momentos a vinda do rei e o seu retorno. É nesse cenário que o Evangelho de Marcos nos convida a entrar. Antes de ouvirmos as primeiras palavras da pregação de Jesus, precisamos compreender o contexto em que este rei, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, se apresenta e o significado da sua chegada. Marcos, note que ele não inicia o seu evangelho descrevendo o nascimento de Jesus, sua infância ou genealogia. Desde as primeiras linhas, ele conduz os seus leitores diretamente à manifestação pública daquele que os profetas haviam anunciado. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Contudo, a forma como o Messias entra em cena é surpreendente. Em vez de dirigir-se a Jerusalém, ocupar então o templo e reunir os seus seguidores ao redor, ele se apresenta no deserto da Judéia, no mesmo lugar onde João Batista chamava Israel ao arrependimento. Ali, ao receber o batismo de João, Jesus não confessa os seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado algum para confessar. Antes, identifica-se voluntariamente com o povo que veio salvar. Desde o início, Marcos deixa claro que o caminho do Messias não será marcado pela exaltação imediata, mas pela humilhação, pelo serviço. E em seguida o Espírito o conduz ao deserto, onde ele enfrenta Satanás. Agora nós temos aqui um contraste interessante, porque o primeiro Adão, ele também enfrenta Satanás, e ele está cercado de abundância no jardim. Entretanto, ainda assim, ele sucumbiu à voz do tentador. Mas o segundo Adão, em meio à privação do deserto, permanece firme. A vitória do rei começa exatamente no terreno em que a humanidade havia sido derrotada. Esses acontecimentos não são detalhes isolados, eles estabelecem o padrão de todo o Evangelho. Marcos apresenta um rei diferente dos reis que o mundo conhece. Um rei que serve, o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. A glória de sua realeza não será revelada precisamente no caminho da força bruta, mas no caminho da obediência, da entrega, do sofrimento. E tudo o que vimos até aqui, o anúncio dos profetas, ou dos profetas do Antigo Testamento, a voz de João Batista, o batismo, a tentação, compõe aquilo que poderíamos chamar de prólogo do Evangelho de Marcos. E agora esse texto que lemos, ele vai começar então a mostrar como Jesus vai inaugurar o seu ministério terreno de proclamação. E como é que esse rei inicia o seu ministério? O rei inicia proclamando o evangelho do reino. Este é o meu primeiro ponto aí, do versículo 14 ao versículo 15. Marcos inicia uma secção com uma importante indicação cronológica, depois de João ter sido preso. O evangelista pressupõe que seus leitores já conheciam esse acontecimento. João Batista havia sido encarcerado por Herodes Antipas em razão da sua denúncia pública do relacionamento pecaminoso entre Herodes e Herodias. Marcos retomará esse episódio mais tarde, mais adiante, mas aqui há algo muito mais profundo do que uma simples nota cronológica. Marcos não diz simplesmente que João foi preso. Ele utiliza um verbo grego aqui, que pode ser trazido por entregue ou entregar. O mesmo verbo que vai reaparecer repetidas vezes quando Jesus anuncia que será entregue nas mãos dos homens.
Antes mesmo de ouvirmos a primeira pregação pública de Jesus, Marcos já deixa uma sombra sobre a narrativa. O caminho do reino passará pelo sofrimento. O precursor do rei foi entregue. Mais adiante, o próprio rei também será entregue. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ele será entregue para ser crucificado. Em outras palavras, desde o primeiro instante do ministério público, a sombra da cruz já estava projetando sobre a narrativa. O destino do precursor antecipa, então, o destino do rei. O arauto agora sai de cena, o rei se apresenta caminhando, e desde já, pela estrada do sofrimento que irá conduzi-lo ao Calvário. Essa breve indicação revela ainda outra coisa. Entre o versículo 13 e o versículo 14, existe um intervalo considerável de tempo, aproximadamente 1 ano, em que Marcos simplesmente ele não registra. Não é porque ele desconhecia esse acontecimento, mas Marcos tinha o propósito, não de oferecer uma biografia exaustiva de Jesus, porque os evangelhos são narrativas teológicas, mas ele tinha um propósito de mostrar, de chamar a atenção para o ministério de Jesus na Galileia. Especificamente para o início desse ministério ali na Galileia. Essa região situada ao norte da Palestina, onde era densamente povoada e mantinha um contato com o mundo gentílico ao seu redor. E por isso era desprezada pelos judeus. Embora ela permanecesse profundamente judaica, ainda que mais distante do centro político e religioso, representado por Jerusalém, havia uma grande quantidade de gentios ao redor. E essa geografia, ela não é acidental. Ao longo de toda a narrativa, a Galileia será palco da revelação do ministério e da recepção do rei. Jerusalém, ao contrário, torna-se-á o lugar de oposição e de rejeição e, por fim, da cruz. Não é sem razão, portanto, que a Galileia ocupa um lugar tão destacado neste evangelho. Foi ali que o Senhor Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério terreno. Foi ali que ele realizou grandes milagres, ensinou as multidões, formou discípulos que o acompanharia ao longo de sua missão. O Evangelho de João nos ajuda a compreender esse movimento. E na medida em que a popularidade de Jesus crescia, a tensão com as lideranças religiosas também começou a aumentar. E é nesse contexto que Jesus retira-se para a Galileia, não porque Jesus estava com medo, mas é que o tempo determinado pelo Pai para o confronto ainda não havia chegado. E aqui há uma grande lição que merece a nossa atenção. A oposição mais intensa ao Evangelho frequentemente surge da irreligiosidade aberta. Na verdade, não surge da irreligiosidade aberta, mas da religião falsa, da religião humana, desprovida da revelação. Quando a religião, até mesmo a religião verdadeira, é corrompida por tradições humanas, pela confiança nas próprias obras, torna-se a maior oposição ao Evangelho. Quando os homens passam a confiar em seus próprios rituais, em seus méritos, em seus esforços, para poder obter aceitação diante de Deus, tornam-se menos sensíveis à necessidade da graça. E é por isso que tantas pessoas imaginam que estão agradando a Deus justamente quando estão profundamente distantes deles. Em 1962, um filme brasileiro ficou muito famoso, chamado O Pagador de Promessas. Creio que muitos aqui já ouviram falar. E retrata essa realidade por meio da figura de um homem que percorre uma longa distância carregando a peça da cruz como se fosse para cumprir uma promessa. Ele queria cumprir uma promessa, ele acreditava que de fato estava agradando a Deus. Essa história ilustra algo que continua acontecendo em nossos dias. Muitos acreditam
que determinados atos religiosos podem reconciliá-los com Deus. Mas é muito fácil carregar a cruz, uma cruz de madeira no ombro, do que carregar a cruz de Cristo pela fé no seu coração. É muito mais fácil confiar em obra realizada por nós do que descansar inteiramente na obra realizada por Ele. É nesse contexto, então, que Marcos retorna à narrativa. João sai de cena, o precursor foi entregue, agora o rei entra publicamente em cena na região da Galileia. E qual era a essência do ministério que o Senhor Jesus realizou? O que é que o Senhor Jesus fez exatamente durante o seu ministério? Aquilo que caracterizou o seu ministério. Marcos responde de maneira surpreendente. Ele diz que Jesus Cristo dedicou-se a pregar o Evangelho de Deus. Vale a pena deter-nos por um instante nesta expressão. O texto mais bem atestado diz precisamente o Evangelho de Deus, o mesmo terminologia que Paulo vai usar na sua carta aos Romanos, quando ele escreve para Roma, dizendo assim: olha, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, separado para pregar o Evangelho de Deus. Não é ideia minha, o Evangelho de Deus. As boas novas que pertencem a Deus, tem nele a sua origem, o seu autor. Não são uma mensagem não é uma mensagem que foi inventada ali na hora, é a mensagem do próprio Pai, que o Filho proclama. E o conteúdo desse Evangelho de Deus é o próprio Filho. Naturalmente, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, fez muitas outras coisas. Neste mesmo Evangelho, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo expulsando demônios, curando enfermos, acalmando a tempestade, andando sobre as águas, alimentando multidões e até ressuscitando mortos. Contudo, quando Marcos resume o ministério de Jesus, ele o faz em uma única frase. Ele não destaca os seus milagres, mas a sua pregação. E, obviamente, isso não é acidental. A palavra utilizada por Marcos é o verbo grego kerizô, é um termo empregado para uma atividade de um arauto que anunciava publicamente a mensagem de um rei. Pregar, portanto, não é compartilhar opiniões religiosas, nem oferecer reflexões pessoais, para que as pessoas se sintam melhor. Não se trata disso. Proclamar com autoridade uma mensagem que foi recebida de outro. É levantar a voz para anunciar a verdade dos céus, a verdade de Deus. Além disso, Marcos utiliza aqui um particípio presente, indicando uma atividade característica e constante. A pregação não era um elemento secundário no ministério de Jesus. Ele fazia outras coisas e se desse, ia pregar. Não se tratava disso, como muitos pregadores hoje querem fazer. Se ocupam em tantas coisas. E muitas vezes a igreja quer que o pregador se ocupe em tantas outras coisas. E se der tempo, talvez ele pregue. Não era assim o ministério de Cristo. A própria palavra, ela aponta para uma atividade constante. A pregação não era um elemento secundário no ministério de Jesus. Era uma de suas ocupações centrais. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus organizou todas as demais atividades de modo que nada o desviasse da missão para a qual ele havia sido enviado. O próprio capítulo 1 nos oferece uma demonstração impressionante disso. No versículo 32 a 34, Marcos relata que ao cair da tarde trouxeram a Jesus os enfermos, os endemoniados de vários cantos da cidade. Podemos imaginar aquela cena, a multidão se aglomerando ali na porta, o pessoal sofrendo. O Senhor, em sua compaixão, cura muitos, expulsa demônios. Mas a narrativa prossegue. E no versículo 35, lemos que
alta madrugada, Jesus se levantou para orar. Em seguida, Simão e os demais discípulos o encontraram e lhe dizem: Senhor, todos te buscam. Está aí orando, todos te buscam. As multidões continuavam procurando por ele. Havia mais necessidades a serem atendidas, mais enfermos a serem curados, mais pessoas esperando um milagre. Contudo, a resposta de Jesus é reveladora. Acompanhe comigo aí no versículo 38. Veja. Jesus, porém, lhe disse: vamos aos outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois foi para isto, foi para isso que eu vim. Perceba a importância dessas palavras. O homem mais compassivo, mais piedoso que já existiu, não permitiu que nem mesmo as demandas legítimas da multidão determinassem a sua agenda. Esta é uma verdade que também deve ser a verdade da igreja. Nada pode atrapalhar essa agenda da igreja, que é da pregação, da proclamação da palavra. É mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que nós aprendemos aqui. Ele vivia segundo a agenda que lhe fora dada por seu pai. E nessa agenda, a proclamação do Evangelho ocupava um lugar central. Obviamente que isso não significa que o sofrimento físico seja irrelevante. O próprio Cristo demonstrou profunda misericórdia para com os enfermos. Mas significa que existe uma necessidade mais profunda. Normalmente, quando os ímpios querem julgar a igreja, eles dizem assim: mas devia estar, em vez de estar investindo em enviar pessoas para o seminário, criar seminário, devia criar hospital, devia criar escolas, devia criar tantas outras coisas. Tudo bem, todas essas coisas são legítimas. E a igreja faz isso. Mas essa não é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja é proclamar o Evangelho. A exemplo do seu mestre, proclamar o Evangelho. O problema mais grave do homem não é a fragilidade física, mas é a sua separação de Deus. E é precisamente isso que é por isso que a pregação ela ocupa um lugar tão central no propósito divino. Deus decidiu salvar pecadores por meio da proclamação da palavra. Aprove a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação, diz o apóstolo Paulo. Essa convicção moldou não apenas o ministério de Cristo, mas também da igreja apostólica, porque quando surgiu a necessidade de cuidar das viúvas, em Atos 6, os apóstolos disseram: não, nós não vamos nos ocupar com isso, não, vamos separar pessoas para que façam esse trabalho, porque nós devemos nos ocupar com a pregação da palavra. Ele não está dizendo isso não é importante, ele está dizendo isso é importante, mas nós vamos delegar para outras pessoas fazê-lo. Nós precisamos proclamar a palavra. Nada deve ocupar o lugar da pregação fiel das Escrituras. Porque a igreja é uma embaixada do reino. E a sua principal responsabilidade é anunciar a mensagem do seu rei. E é exatamente essa mensagem que Marcos passa a resumir na sequência do texto. Isso nos conduz, então, ao conteúdo da pregação de Jesus. Veja aí a parte B do versículo 15. Isso nos conduz ao conteúdo da pregação de Jesus. O Senhor anunciava o que na Galileia? Qual era a mensagem que ocupava o centro da proclamação? Obviamente, nós sabemos que a mensagem é o próprio Cristo. Mas Marcos resume essa mensagem por outras palavras. O que é que Cristo anunciou? O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora, no capítulo 1, em outra ocasião, nós já vimos o que a palavra Evangelho significa, boas novas. Já falei isso anteriormente. Não quero me deter muito tempo aqui. Mas precisamos lembrar que nas Escrituras essas boas novas não é meramente um conselho religioso, nenhuma consideração moral para que o homem melhore a si mesmo. O Evangelho
é um anúncio. É a proclamação de algo que Deus fez na história. É a notícia gloriosa de que o próprio Deus entrou no mundo na pessoa bendita do seu Filho para libertar pecadores da tirania do pecado e trazê-los de volta ao seu governo gracioso. Todas as religiões humanas, de um modo ou de outro, colocam diante do homem um caminho de subida. Faça isso, pratique isso. Não faça aquilo outro. Esforce-se. Mas o Evangelho segue o caminho oposto. O Evangelho não começa com aquilo que o homem fez ou que o homem deve fazer para alcançar a Deus, mas com aquilo que Deus fez para buscar o homem. A religião natural diz: suba. O Evangelho anuncia que Deus, o próprio Deus, desceu. Como aquele pai que vê o filho perdido, ele vai ao seu encontro. A palavra usada por Marcos, aqui quando ele fala o tempo está cumprido, é a palavra bastante conhecida, kairos, que não aponta simplesmente para uma passagem comum de tempo. Se Jesus estivesse apenas dizendo, ou como se Jesus estivesse apenas dizendo que determinada data finalmente chegou ao calendário. Não se trata disso. Trata-se de um tempo decisivo, do momento determinado por Deus em seu conselho eterno. O tempo de sua intervenção salvadora na história. Quando Jesus declara, o tempo está cumprido, ele está anunciando muito mais do que a chegada de uma nova etapa. Está proclamando que todo o curso da revelação do Antigo Testamento alcançou o seu ponto culminante. Aquilo que Deus havia anunciado ao longo da história após a queda, quando prometeu a descendência da mulher, que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Aquilo que confirmou a Abraão, prometendo as bênçãos para todas as nações. Aquilo que foi prefigurado nos sacrifícios, nos sacerdócios, nas festas de Israel. Em todo o sistema mosaico. Aquilo que foi associado ao trono eterno e prometido de Davi no Salmo 2, que nós lemos durante a liturgia. Aquilo que os profetas repetidamente anunciaram ao falar da restauração de Israel, da nova aliança, do derramamento do Espírito, do reinado universal do Messias, do Cristo. Tudo isso converge para este momento. Os profetas haviam olhado para esse dia à distância. Isaías falou do servo do Senhor que viria para trazer libertação aos cativos, boas novas aos aflitos. Daniel anunciou que chegaria o tempo que Deus estabeleceria um reino que jamais seria destruído. Jeremias profetizou que viria uma nova aliança na qual a lei seria escrita no coração. Ezequiel prometeu que Deus daria ao seu povo um novo coração, um novo espírito. Durante séculos, o povo de Deus viveu sustentado por esta esperança. Agora, porém, Jesus não fala como alguém que aguarda o cumprimento dessas promessas. Diferente dos outros profetas, ele é o profeta maior, do qual todos os profetas apontavam para ele. É por isso que nós não esperamos mais nenhum profeta, não existe mais profeta hoje. Ele fala como aquele em quem essas promessas se cumprem. O que era expectativa, tornou-se realidade. O que era sombra, dá lugar à substância. O que era promessa, torna-se presença. Portanto, quando Jesus diz o tempo está cumprido, ele está anunciando que a longa noite de expectativa chegou ao fim. O momento aguardado pelas gerações dos patriarcas, dos reis, dos profetas, dos santos do Antigo Testamento finalmente chegou. O rei prometido entrou na história. A era do cumprimento começou. E é precisamente por isso que o reino de Deus está próximo. O tempo não se cumpriu porque Israel finalmente se tornou digno.
ou porque o povo amadureceu, a humanidade chegou na sua idade adulta. O tempo se cumpriu, porque Deus foi fiel às suas promessas. A história de redenção não avançou pelos méritos dos homens, mas pela fidelidade soberana do Senhor. Deus prometeu enviar um Salvador e agora o apresenta ao mundo. E Jesus então acrescenta: o reino de Deus está próximo. Essa expressão precisa ser compreendida com cuidado. Deus nunca deixou de ser rei. Ele sempre governou sobre todas as coisas. Seu trono jamais foi ameaçado. Seu domínio jamais foi reduzido. Sua autoridade jamais esteve suspensa. O pecado não destronou Deus. Mas desde a queda, o homem passou a viver em oposição a este governo de Deus. Noé e nossos primeiros pais rejeitaram a palavra do Criador e desejaram então estabelecer a sua própria autonomia. Desde então, o homem natural, ele vive como rebelde. Ele imagina que é livre. Obviamente que isso é uma irracionalidade, não existe liberdade absoluta. Você é sempre livre para alguma coisa, ou de alguma coisa. Mas se você é uma criatura, você não é livre. Não existe liberdade absoluta, só Deus é livre. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do seu próprio coração corrompido, do diabo e do mundo. É nesse contexto que a expressão reino de Deus se torna tão preciosa. Ela não significa que Deus começa agora a ser rei, mas que seu governo salvador está irrompendo de modo novo e decisivo na história. O verbo usado por Marcos, aqui o verbo grego usado por Marcos, indica que esse reino se aproximou e agora está presente. Não apenas é uma esperança futura, distante. O reino chegou porque o rei chegou. Em outras palavras, Jesus está anunciando que Deus está cumprindo a sua promessa, resgatando um povo para si, restaurando pecadores, trazendo esses pecadores para si mesmo, os libertando do poder que os mantinha cativos. A chegada do reino não é uma ideia abstrata, ela acontece na pessoa do próprio Cristo. Onde o rei está presente, ali o reino se manifesta. E aqui precisamente nós devemos ter cuidado para não dizer nem mais nem menos do que o texto afirma. Note como Jesus equilibra as suas palavras. A respeito do tempo, quando ele diz o tempo está cumprido, ele usa um verbo de plenitude. O tempo está cumprido, completou-se. O verbo grego está no perfeito, indicando algo que se consumou e permanece consumado para sempre. O calendário da redenção virou a página e jamais será revertida. Mas a respeito do reino, ele usa um verbo de aproximação. O reino chegou perto. A linguagem é de chegada. Mas a chegada é que ainda não alcançou a sua plenitude final. Aqui é uma tensão deliberada. O tempo está plenamente cumprido. O reino, porém, irrompeu sem ainda alcançar a sua consumação. Os teólogos costumam a descrever essa realidade com duas pequenas expressões, muito conhecidas pelos reformados: o já e o ainda não. O reino já foi inaugurado, mas ainda não alcançou a sua plenitude. O reino já chegou porque o rei já veio, mas o reino ainda não se manifestou em toda a sua glória, porque o rei ainda há de voltar. O próprio Marcos sustenta essas duas pontas. Em certos momentos, Jesus dirá que alguns presentes ali viria o reino de Deus vindo com poder. Está lá no capítulo 9, versículo 1. Em outro, falará do dia em que beberá vinho novo no reino de Deus. Capítulo 14, versículo 25. E ainda anunciará o Filho do Homem voltando com grande poder e glória para reunir os seus escolhidos. No capítulo 13, do versículo 26 a 27. Portanto, meus irmãos,
Nós vivemos exatamente entre esses dois momentos. Esta primeira vinda do rei, que inaugurou o seu reino, e a sua segunda vinda, que consumará o seu reino. Já provamos das primícias da salvação, mas ainda aguardamos a colheita plena. Já fomos libertados da tirania do pecado, ainda esperamos a redenção final de todas as coisas. É precisamente por isso que o anúncio de Jesus é tão urgente, pois a chegada deste reino exige uma resposta. O reino chegou, exige uma resposta. E é por isso que Jesus Cristo diz assim: crede no Evangelho. Esses dois imperativos não são sugestões piedosas, mas são convocações reais de reino, de rei. Uma convocação real do Messias. O rei chegou e diante dele ninguém deve permanecer neutro. Na verdade, ninguém permanece neutro. A sua presença exige rendição. Arrepender-se aqui não se trata de apenas sentir tristeza pelas consequências do pecado, não é apenas de lamentar erros cometidos. O arrependimento bíblico envolve uma mudança profunda de mente, de direção, de lealdade. É quando você deixa de ser leal a si mesmo, ao seu próprio coração, fica entristecido por tudo aquilo, mas isso lhe conduz a Deus. Reconhece que pecou contra um Deus santo. É admitir que viveu para si mesmo. É abandonar a pretensão de autonomia, depor das armas diante do rei legítimo e dizer: eu não quero lutar mais. Eu reconheço que eu sou culpado. É ser vencido para vencer. Por isso Jesus Cristo diz: crede no Evangelho. Não basta reconhecer a culpa, é preciso confiar na graça de Deus revelada em Cristo. Não basta saber que somos pecadores, é preciso receber pela fé o Salvador que Deus enviou para pecadores. E aqui está a glória da mensagem de Jesus. O mesmo Deus contra quem nos rebelamos é o mesmo Deus que veio nos salvar. Repetimos tanto isso que muitas vezes não percebemos o peso, a importância desta mensagem. Aquele cuja lei quebramos, enviou o seu próprio Filho para cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar, carregar a nossa culpa, pagar a nossa dívida e transferir a sua justiça para nós, nos declarando justo diante de Deus. De modo que a salvação não nasce do que fazemos para Deus, mas daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Esse Evangelho não apenas perdoa culpados, mas ele transforma rebeldes em súditos alegres do Rei. Porque o problema do homem não é apenas jurídico, como se precisasse somente de perdão e também moral e espiritual. Amamos o pecado, preferimos a nossa prisão, resistimos ao governo de Deus. Por isso Salvador não veio apenas para remover a culpa, mas veio para conquistar o nosso coração. A conversão, portanto, é uma mudança de soberania. É deixar a tirania do pecado e submeter-se ao governo gracioso de Deus. É receber o perdão do rei e ao mesmo tempo curvar-se diante de sua autoridade. É descobrir que o governo de Deus não é opressão, mas é vida verdadeira, abundante. É uma servidão alegre. É a liberdade daquilo que nos oprimia de fato. É a verdadeira restauração. Assim, quando Jesus diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, ele está anunciando que a espera terminou, o rei chegou,
a graça foi manifestada e o chamado de Deus agora confronta todos os homens. E é precisamente esse chamado que Marcos passa a mostrar nos versículos seguintes, quando a voz do rei alcança os homens comuns, à beira do mar da Galileia. Isso me leva ao meu último ponto, do versículo 16 a 20. O poder da proclamação do rei no chamado dos discípulos. Jesus já proclamou o evangelho do reino. Agora Marcos nos mostra o poder dessa proclamação na vida daqueles que são chamados pelo rei. Veja o que o versículo 16 diz. Leia comigo, acompanhe comigo aí. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Não devemos desconectar essa cena daquilo que acabamos de ouvir. O rei chegou. O reino de Deus se aproximou. O chamado arrependimento e fé foi proclamado. Agora Marcos nos mostra como esse reino avança concretamente na vida das pessoas. Pessoas reais. Jesus caminha, pessoas comuns. Jesus caminha à beira do mar da Galileia e os seus olhos repousam sobre dois homens comuns. Simão e André. Não eram líderes religiosos, não eram escribas, não eram sacerdotes, eram pescadores. Homens simples, trabalhadores, acostumados ao ritmo duro da vida. Então Jesus lhe dirige uma ordem. Está no imperativo, é uma ordem. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Precisamos sentir o peso dessas palavras. Quem está falando aqui não é apenas um mestre convidando alunos para a sua aula. Não é um rabino oferecendo um curso. É o rei, anunciando a sua autoridade, convocando os homens para o seu serviço, com esse chamado irresistível. E a resposta é impressionante. Diz aí que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E aqui encontramos uma palavra muito característica do Evangelho de Marcos, que vai aparecer muitas vezes, traduzida em nosso idioma como imediatamente. É a palavra grega que vai aparecer constantemente. Ao longo do Evangelho, Marcos utiliza repetidamente esse termo para imprimir à narrativa um senso de urgência e de movimento. E nesse contexto, porém, a rapidez da resposta dos discípulos revela algo mais importante. A autoridade daquele que os chamou. Jesus fala e eles obedecem. Jesus chama e eles seguem. A narrativa prossegue da mesma forma nos versículos 19 a 20. Passando mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão, que estavam no barco assentado nas redes, e logo chamou. E novamente a resposta é imediata. Deixando eles o barco do seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Tentemos visualizar a cena. O mar da Galileia, apesar do nome, era um lago relativamente pequeno, com cerca de 21 quilômetros de comprimento e 11 de largura. Contudo, constituía um dos mais importantes centros de pesca ou pesqueiro da região. Era uma atividade econômica significativa, envolvendo inúmeras famílias e trabalhadores. Em meio de toda aquela movimentação, Jesus dirige a sua atenção para 4 homens específicos. Havia muitos pescadores naquele dia. Havia muitas redes a serem lançadas para o mar. Havia muitos barcos trabalhando ao longo da margem. Mas Jesus chama Pedro, chama André, chama Tiago, chama João. E não chama por acaso. De acordo com João, capítulo 1, esses homens já haviam conhecido Jesus anteriormente, já haviam chegado à convicção de que ele era o Messias prometido. O que acontece aqui é um chamado específico para deixar as suas ocupações e acompanharem o Senhor de maneira permanente, sendo preparados para o ministério que eles iriam exercer posteriormente. Trata-se, portanto, de um chamado particular, para uma função particular. Mas, embora esse chamado apostólico seja único, há algo aqui que pertence a todo verdadeiro discípulo de Cristo.
Nem todos são chamados para abandonar a sua profissão, para dedicar-se ao ministério em tempo integral. Nem todos serão apóstolos. Na verdade, não existe mais apóstolos. Sei que um povo diz por aí que tem alguns que dizem que são apóstolos, mas tem gente que diz que é Jesus. Tem doido para tudo nesse mundo. Mas não existe mais apóstolo. Nem todos são pastores, são chamados para serem pastores ou missionários. Mas todos que pertencem a Cristo são chamados para segui-lo com inteira submissão. E é por isso que essa passagem continua tão relevante para nós. Quando lemos esse texto, não devemos admirar a resposta de Pedro, André, Tiago, João, devemos perguntar a nós mesmos, o que significa seguir Jesus? O que caracteriza um verdadeiro discípulo? O texto nos responde por meio de 4 traços deste chamado. Ele é soberano em sua origem, pessoal em seu centro e missionário em seu propósito e total a sua exigência. Em primeiro lugar, ele é um chamado soberano. Observe novamente a cena. Havia inúmeras pessoas ao redor daquele lago. Havia pescadores, comerciantes, trabalhadores, compradores, viajantes, mas Jesus se dirige o seu chamado a esses 4 homens. Por quê? O texto não apresenta nenhuma qualidade extraordinária neles. Não encontramos méritos especiais. Não encontramos credenciais impressionantes. Não encontramos qualquer explicação humana. A única explicação está na vontade soberana daquele que chama. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus Cristo dirá aos discípulos, não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi. Essa afirmação era particularmente surpreendente naquele contexto. Normalmente os discípulos escolhiam o rabino que eles desejavam seguir. Mas Jesus inverte completamente essa dinâmica. Ele não espera ser escolhido, ele escolhe, toma iniciativa, ele chama, ele segue. E eles seguem. Meus irmãos, essa realidade continua verdadeira. Toda conversão genuína tem essa característica. Se hoje você pertence a Cristo, é porque primeiro Ele lhe chamou. Porque anteriormente, nos seus propósitos eternos, você já pertencia a Ele. Se hoje cremos, é porque a sua graça operou em nossos corações. Nenhum pecador inicia essa relação por si mesmo. Nenhum pecador desperta espiritualmente por sua própria força. É Cristo que toma a iniciativa. É Cristo que chama, é Cristo que atrai. E é exatamente por isso que esse chamado possui eficácia. Quando o rei fala, aqueles que ele chama, responde. Porque sua voz não apenas ordena, sua voz também opera naquele que ele ordena. Em segundo lugar, este é um chamado eminentemente pessoal. Observe cuidadosamente, vinde após mim. Essa é uma expressão tão conhecida que corremos o risco de perder a sua força. No contexto do primeiro século, os discípulos se vinculavam ao mestre para aprender a sua interpretação da lei. Em última análise, a sua lealdade estava voltada pela tradição àquele mestre, o que aquele mestre representava. Mas Jesus não chama esses homens para uma escola de pensamento, nem para uma tradição religiosa, nem para uma instituição. Ele chama para si mesmo. Ele não está dizendo, adota a minha filosofia, aceita minhas ideias. Ele diz, vinde após mim. O centro do discipulado cristão não é uma doutrina abstrata, não é uma instituição religiosa ou um conjunto de práticas. O centro do discipulado cristão é uma pessoa. É claro que a doutrina importa. É claro que a igreja importa. É claro que a obediência importa. Mas tudo isso flui de um relacionamento vivo com Cristo. O mero fato de se associar a uma religião, se associar a uma igreja, não faz cristão. Ele nos chama para ter comunhão com Ele. Por isso que ele vai dizer mais adiante, João escrevendo e falando, então Jesus Cristo diz assim, permanecei em mim. Não é uma linguagem de mera adesão intelectual. Hoje nós temos um grande crescimento da fé reformada, isso é maravilhoso.
Entretanto, muitas pessoas estão aderindo a uma igreja reformada meramente por uma questão intelectual. Fica impressionado com a beleza da doutrina, é bela mesmo. Impressionada com os argumentos, com a lógica dos argumentos, mas não tem um relacionamento real com Cristo. Seguir a Cristo é ter um relacionamento real com Ele. Em terceiro lugar, é um chamado para uma missão. Jesus Cristo não diz apenas, venha após mim, ele acrescenta, e eu vos farei pescadores de homens. Em outras palavras, Jesus Cristo chama homens não para estarem com Ele apenas, mas chama eles para participarem de uma missão. Até aquele momento, aqueles homens passavam seus dias lançando redes nas águas da Galileia. Agora o Senhor lhe apresenta uma vocação infinitamente mais importante. Eles continuariam sendo pescadores, mas o objeto da sua pesca mudaria completamente. Antes procuravam peixes, agora seriam enviados para alcançar homens e mulheres para o reino de Deus. Há aqui um detalhe que o ouvinte que conhece o Antigo Testamento não deixaria passar. A imagem de pescar homens não era nova para os profetas. O Antigo Testamento, ela vai aparecer no sentido sombrio, no sentido de juízo. Jeremias falou que Deus enviando pescadores e caçadores para apanhar o povo rebelde e trazê-lo para o julgamento. Isso é importante, porque no Antigo Testamento essa imagem é usada para isso. Amós advertiu os ímpios que eles seriam levados como peixes fisgados pelo anzol. Abacuque descreve os homens sendo arrastados em redes para a destruição. Todos esses textos, ser pescado significa ser capturado para o juízo. Mas aqui nós temos uma inversão gloriosa. Ele toma uma imagem de condenação e transforma em uma imagem de salvação. Os discípulos não lançariam suas redes para arrastarem homens para o juízo, mas para resgatá-los dele. Eles seriam enviados para retirar pecadores das águas profundas da morte e trazê-los para a segurança do reino. A própria comissão dos discípulos, já em si mesma, é um evangelho em miniatura. Aquilo que era uma ameaça de condenação torna-se um anúncio de resgate. É interessante observar que Jesus não lhe entrega um manual de técnicas evangelísticas, não oferece um curso acelerado de comunicação, não lhe apresenta um método, ele simplesmente diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Porque a capacitação de anunciar o Evangelho surge da comunhão com Cristo. Quanto mais você tem intimidade com Cristo, quanto mais você conhece a Cristo, mais você fica com o coração cheio dele, mais você compartilha. Não significa que você vai ser um pregador, isso é um ofício, é outra coisa, mas todos os cristãos são chamados para compartilhar, para proclamar esta mensagem. Você não precisa de uma formação teológica para fazer isso. Todos devem estar envolvidos nesta missão. Proclamar este evangelho glorioso. A nossa responsabilidade é anunciar fielmente este evangelho. E quarto e último lugar, é um chamado total. Em quarto e último lugar, esse chamado é um chamado total. O que eu quero dizer com isso? É um chamado sem reservas, sem prazos, sem exceções. É um chamado sem nenhuma reserva, incondicional. Quando Jesus Cristo encontra Pedro, André, Tiago e João na beira do mar da Galileia, ele simplesmente diz: vinde após mim. E algo impressionante acontece. Nenhum deles pergunta: por quanto tempo, Senhor? Por quanto tempo? O que acontecerá comigo? Qual será o custo? Quando é que isso vai terminar? Eles simplesmente seguem.
Nós conhecemos o restante da história. Sabemos o que este chamado lhes custou. À exceção de João, todos sofreram morte violenta por causa de Cristo. O caminho do discipulado os conduziu por estrada que eles certamente jamais teriam escolhido para si mesmos, mas naquele momento eles não conheciam o futuro. Conhecia apenas aquele que os estava chamando. Isso foi suficiente. Há uma profunda lição aqui. Muitas vezes queremos seguir a Cristo depois de receber todas as informações. Queremos saber para onde Ele está nos levando antes. Queremos examinar o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Mas não é assim que o discipulado funciona. Cristo não costuma mostrar o caminho inteiro. Ele mostra a si mesmo e então diz: vinde a mim. Lembre-se de Isaías 6. O Senhor pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá por nós? E a pergunta e a resposta natural deveria ser: fazer o que, Senhor? Qual será o resultado? Mas Isaías não faz nenhuma dessas perguntas. Ele responde: envia-me a mim. Primeiro vem a rendição e só depois vem as instruções. Essa é a lógica do discipulado. Seguir a Cristo é se entregar antecipadamente. É passar para Ele o direito de governar a sua vida completamente e plenamente. É reconhecê-lo como o Rei absoluto da sua vida. E Ele reivindica tudo. E por que Ele reivindica tudo? Porque Ele deu tudo. Reivindica tudo. É um chamado total, absoluto. Um chamado que não tem volta. Não tem volta. Pois bem, irmãos, chegamos aqui ao final. Teria ainda algumas coisas para dizer, mas eu quero concluir aqui. Marcos nos apresentou muito mais do que o início do ministério de Jesus na Galileia. Ele nos mostrou a chegada do rei. O rei proclama que o tempo de espera terminou. O reino chegou. O reino prometido pelos profetas entrou na história. Imediatamente esse mesmo rei começa a chamar homens para segui-lo. Isso foi o que aconteceu com Pedro e André, Tiago. E foi isso que aconteceu também com Tiago e João. E ele continua sendo isso que acontece sempre que o evangelho é proclamado. Porque o chamado de Cristo não é apenas um convite para acrescentar alguma religião em nossa vida. Não é um chamado para uma versão moderada do cristianismo. Não é um chamado para reservarmos uma pequena parte da existência para Deus. É um chamado do discipulado para todos. Por isso que Jesus Cristo vai dizer mais tarde: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Ele exige tudo. Toda a sua vida. E a pergunta que eu deixo para você esta noite é: o que você fará com Jesus? Com este rei? Porque ninguém permanece neutro diante dele. O rei chegou. O reino foi anunciado. O evangelho foi proclamado. O chamado continua ecoando nesta noite: vinde após mim. Mas essa voz não soará para sempre, pois o mesmo rei que vê humildade há de voltar em glória. Aquele que hoje chama com ternura: vinde após mim, um dia retornará para consumar o seu reino e julgar vivos e mortos. E quando nós então participamos da ceia do Senhor, somos lembrados deste retorno. Porque Ele diz: até que Ele volte. Por isso que esse chamado é tão urgente. Por isso, hoje é o dia de salvação. Meu amigo, se você ainda não pertence a Cristo, se você ainda não se submeteu a esse rei, arrependa-se e creia no Evangelho. Deposita as armas de sua rebelião. Levante a bandeira branca de rendição. Venha a Cristo pela fé. Confie naquele que morreu e ressuscitou para salvar pecadores. E para aqueles que já ouviram a voz do bom pastor, deseja responder novamente com mais fidelidade. Diz assim: Senhor, eu te sigo, mas ainda há muita resistência em meu coração.
Talvez nenhuma oração seja mais apropriada do que os versos escritos por Francis Ridley Havergal. Ele diz o seguinte, termino com isso: toma, ó Cristo, a minha vida, pois a ti pertence já. Toma os meus dias e anos, o teu louvor os guiará. Toma as mãos e os meus pés, Senhor, ao teu santo serviço. Toma meu coração inteiro e reina, meu rei, reina, reina nele sem divisão. Que Deus abençoe. Senhor, meu Deus eterno e amado, santo, louvamos o teu nome, ó Senhor, por o teu santo evangelho, por esta verdade gloriosa, ó Deus, e pelo teu Rei Jesus Cristo, pelo nosso Rei, teu Filho amado. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque um dia, ó Deus, tu nos chamaste para seguir este glorioso Rei. É um chamado tão glorioso, Senhor, que nos dá a certeza de que jamais voltaremos atrás. Ainda que o nosso coração muitas vezes fraqueje, nós temos a segurança de que o Senhor jamais nos abandonará. E agora, Senhor, nós vamos participar da mesa do teu Filho, onde estaremos nos lembrando do sacrifício que foi feito por Ele, da morte do teu amado Filho Jesus Cristo. E também, Senhor, estaremos mais uma vez enchendo nosso coração de esperança com esta promessa gloriosa da segunda vinda. Pedimos, ó Deus, que tu nos abençoe por meio desse sacramento e que tu, ó Senhor, separe esses elementos do seu uso comum para um uso santo e sagrado. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém.